Gente, eu quero convidar vocês para ficar de pé. Boa noite, Deus é bom. Aleluia. Você está pronto para o melhor culto da sua vida, em nome de Jesus Cristo? Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz assim, no livro de João, no capítulo 4 e no verso 23. Mas vem a hora, e já chegou. Quantos creem que já chegou? Algo que já está disponível para a nossa vida hoje. E aqui Jesus ele estava anunciando um tempo que as pessoas ainda não estavam vivendo, mas hoje esse tempo já chegou para a nossa vida. Esse tempo é hoje, quinta-feira, às 8 da noite, um culto ao Senhor. É para isso que a gente veio. Ele é o motivo da nossa chegada, Ele é o motivo da nossa vinda, Ele é o motivo da nossa adoração. Eu quero te convidar hoje a dar o seu melhor louvor para Ele. Um louvor, ele não é somente uma música ensaiada, não é algo que está pronto, encaixado, mas eu quero te convidar hoje, gente, a dar o seu louvor, aquilo que sai do seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E o texto diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, aleluia, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está à procura de técnicos de música. Deus não está à procura daqueles que cantam bem, mas dos verdadeiros adoradores. Então hoje é o dia de a gente se desprender mesmo, talvez de uma vergonha de quem está do lado, o que vão pensar, o que vai acontecer. Mas e a minha voz? Não é hora de se preocupar com a sua voz. Deus, Ele está recebendo no céu a verdadeira adoração, o que sai de dentro. Entende isso? Pelo que eu estou vendo aqui, gente, só está os de casa hoje. A gente crê que outros vão chegar em nome de Jesus. A gente sabe disso. Mas a Bíblia diz que quando os que são de casa se reúnem, alguma coisa tem que acontecer. 1 Coríntios, no capítulo 14, e no verso 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Está falando com a igreja, está falando com o verbo da vida, Moreira César. Que fazer, pois, irmãos? Olha o que diz: quando vos reunis. Então aqui já tem uma instrução do que a gente veio fazer nesse lugar. O que a gente vai fazer? Para que a gente veio? Por que eu estou aqui? Por que eles estão ali em cima? Aleluia. O que diz? O que fazer quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Estamos em um culto. E o culto é para Ele, é onde essas coisas vão se mover, é onde tudo já está pronto para acontecer, para favorecer nossa vida. Aleluia. Então eu quero te convidar a orar em outras línguas. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós te reverenciamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Isso, eu te encorajo a aquecer essa fornalha. Aleluia. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando em outras línguas, entoando a Ele cânticos espirituais. Pai, obrigado por essa noite. Esse culto é seu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado porque a Tua palavra diz, Pai, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Somos livres, Pai. Somos livres de algo encaixado, de algo feito. Somos livres, Pai, de uma liturgia que os homens têm que colocar. Somos livres, Pai, em nome de Jesus Cristo, de um ensaio, que é essa determinação que vai dizer se está bom ou se não está. Não, Pai, em nome de Jesus, recebe nessa noite a nossa adoração. Algo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que vem de dentro, Pai.
do nosso coração para alcançar o céu e dizer: nós te amamos, nós te desejamos, nós viemos aqui hoje, Pai, porque nós queremos mais do Senhor, Pai. E eu creio, se esse ano é o ano de galardões, de recompensas, Pai, eu sei, Pai, que é galardão e recompensa para a nossa vida, um mergulho mais profundo no Espírito. Se a Bíblia garante que existem águas mais profundas que a gente não foi, esse é o tempo de a gente ir. Obrigado, Pai. Esse é o primeiro culto, Pai, desse mês. Você pode cantar em outras línguas. Entregue ao Senhor a sua primícia, o seu primeiro culto desse mês, em nome de Jesus Cristo. Se o primeiro culto do mês for santificado, for como primícia, for como o seu melhor, vai ser um mês extraordinário, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nada nunca vai nos parar. Cura neste lugar. O Senhor me sarou, me rebrandará sobre isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Eu quero te convidar. Eu não sei se você percebeu, mas há um tempo a estação mudou, amém? Nós estamos experimentando e vivendo algo novo da parte do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta que as misericórdias dele, elas se renovam a cada manhã. Cada dia existe algo novo da parte do Senhor disponível para nós. E eu sei que nessa noite você escolheu estar aqui. Eu sei que nessa noite você veio buscar essa parte, algo da parte do Senhor. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos só mais um pouco, em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse ambiente, ele não pode ser estranho pra gente, de maneira nenhuma. Esse ambiente, ele não pode ser um ambiente em que a gente precisa empenhar força, sabe? Onde a gente precisa colocar mesmo força para estar nele, não. Nesse ambiente existe descanso, querido. Nesse ambiente existe conforto. Nesse ambiente existe renovo. É nesse lugar, nesse ambiente onde o Senhor ordenou que nós nos ajuntássemos. É onde o Senhor ordena a sua bênção, querido. Sabe, então, que nessa noite você se despoje do seu eu, que todo cansaço físico, todo cansaço mental, toda preocupação, querido, tudo aquilo que vem concorrer com a palavra nessa noite, nós mandamos embora no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por homens e mulheres que chegaram até esse lugar, Pai. E eu creio, em nome de Jesus, que nenhum, Pai, nenhum de nós sairemos daqui da mesma maneira. Pelo contrário, Pai, nós sairemos daqui sabendo exatamente o que fazer com essa palavra. Muito obrigada, Deus, por olhos do nosso entendimento sendo iluminados nessa noite. Obrigado por revelação da Tua palavra, Pai. Obrigado por um nível maior de intimidade, de entrega, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que a estação mudou, a estação virou, Pai. E nós vamos, Pai, em nome de Jesus, abandonar o que precisa ser abandonado. Nós iremos sim, Pai, trocar as nossas vestes naturais, espirituais. Nós vamos correr a nossa carreira, Pai, com velocidade, Pai, e constância, em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai, por essa noite. Pai, obrigada.
Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom e o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Pelo contrário, nós sabemos, Pai, que nós estamos caminhando sobre palavras nesse ano. E a palavra desse ano, Pai, é galardões e recompensas. E é o que eu quero declarar, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que se propuseram, Pai, a estar aqui nessa noite, a trazer o corpo, Pai, em sujeição à Tua palavra, se assentar e ouvir, Pai, da parte do Senhor. Muito obrigado por milagres, intervenções divinas, Pai, cura na mente, no corpo físico, em nome de Jesus, um despertamento, Pai, da igreja. Um despertar, Pai, na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós seremos, Pai, um povo no meio do povo. Nós seremos, Pai, daqueles que não retrocedem. Em nome de Jesus, mas nós vamos avançar, Pai. Avançar em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Aleluia. Cumprimente o irmão que está do seu lado, querido. Como diz a nossa mãe, muito inspirada, diga para ele que bom que você veio, que bom que eu vim. Aleluia. Coisa boa. Coisa boa estar aqui, trazendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem no coração para nós como igreja, para esse tempo. Um pouquinho fanha, mas amém. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Aleluia. Sabe, queridos, eu não tive, né, na quinta-feira que a Aline ministrou, mas eu tive o privilégio de assistir ela pelo YouTube. Glória a Deus pelo YouTube. Eu queria cumprimentar você que está em casa, que vai nos assistir depois. Cumprimentar você também que está aqui na igreja. E quando o pastor ele tem a direção de nos chamar para ministrar, eu particularmente tenho cuidado de perguntar para ele o que ele tem no coração. E eu confesso para vocês que quando ele fala assim para mim, assim, Malu, eu queria que você falasse a respeito disso. É muito confortável. Porque daí você vem com a certeza de que você está trazendo aquilo que realmente está no coração dele. Mas, queridos, nós já estamos numa fase em que o Senhor está nos tirando da zona de conforto, amém? E daí quando ele fala assim, não, você é guiada. E realmente é sair de uma zona de conforto, porque daí eu vou ter que buscar no Senhor aquilo que é para eu trazer. E eu percebi, queridos, eu já estava com esse assunto no meu coração. Tinha falado para o pastor que se ele, né, fosse dar continuidade nos assuntos, nas matérias do Rema, era um assunto que eu queria trazer. E eu percebo que como igreja nós temos tratado muito a respeito disso. Na reunião de mulheres, quantas estiveram aqui na reunião de mulheres? A Maria Laura, nossa mãe, falou um pouquinho a respeito de filiação, de legado, de propósito. A Aline também falou a respeito disso. O pastor Fábio Aposan falou a respeito disso. O nosso pastor tem tocado a respeito disso. E eu queria falar um pouquinho a respeito de família com vocês. E eu sei que todos nós vamos nos enquadrar nisso, amém? Porque quem aqui tem uma família? Amém. Se não é filho, é pai, é mãe, é esposa, quando não é tudo ao mesmo tempo, amém? Então, eu tenho certeza que a gente vai se encaixar em algum dos tópicos que eu vou trazer nessa noite. E já para começar a falar a respeito disso, eu queria dar uma indicação de leitura. Esse livro, queridos, chama Filhos para a Eternidade. E aqui hoje, nessa noite, todos nós somos filhos, amém? Então, um livro poderoso, não digo só para pai e para mãe, não. Sabe, seja filhos naturais, filhos espirituais, eu digo um livro para a vida mesmo, para esse tempo em que nós estamos vivendo, para esses desafios que nós estamos enfrentando. E saltou uma pergunta no meu coração, a respeito de um lar ou uma casa. E eu quero começar falando para você que família é um projeto de Deus, queridos. Daí eu já vou ler um pedacinho desse livro para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá. Fala assim, ó. Deus, em sua finita graça e multiforme sabedoria, nos plantou em um núcleo familiar que reflete a própria Trindade. Deus Pai, o Auxiliador, o Espírito Santo e o Filho, Jesus Cristo. O pai e a mãe e o filho em seus respectivos papéis. Por isso, o diabo tem tanta raiva da família e vem atacando com tanta frequência, porque quando bem ajustada, ela reflete a Trindade e em toda a sua plenitude. Eu não sei se vocês perceberam,
mas é algo que Satanás tem investido pesado. É nas famílias, querido. É nelas. E a gente sabe que família, de fato, é um projeto de Deus. Em Gênesis, no capítulo 31, fala que quando vai dando sequência, né, no que ele criou, e criou o céu, e criou a terra, e fez a divisão. Aí no finalzinho do versículo fala assim, que tudo que Deus faz é bom. Mais pra frente, ele cria o homem e cria a mulher. E daí fala que o que ele faz é muito bom. Sabe, queridos, nós somos criaturas dele, feituras dele. E tudo que ele faz é bom. E se família é um projeto do coração dele, família é bom, queridos. Família é muito bom. Não importa se lá fora não está dando certo, se lá fora as famílias não vão para frente, se os filhos, se, enfim, estão se perdendo, os nossos não, amém? Os nossos não vão se perder, a nossa família vai dar certo, o nosso casamento vai dar certo, em nome de Jesus. Independente do que a gente vê nas mídias, independente do que a gente vê lá fora, quantas pessoas a gente conhece, a gente fala, meu Deus, quem que imaginar que um dia tal fulano ia separar, e enfim, quantas coisas a gente vê por aí, mas nós não, em nome de Jesus, amém? E é engraçado a gente pensar a respeito de família, porque assim, quando a gente casa, quando a gente vira mãe, né? Quando nasceram os meus filhos, eles não vieram junto com eles da maternidade com um manual de instruções, amém? Eles não vieram, queridos. A minha mãe, ela tem uma frase bem interessante, que ela fala que os filhos são como os dedos das mãos. Eles não são todos iguais. Apesar de ligados na mesma palma, né? No mesmo núcleo familiar, cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeitinho. E a gente até queria que viesse com o manual de instrução da maternidade, mas eles não vêm, amém? Então, a gente tem que ter paciência com eles, porque eles estão aprendendo a ser filhos conosco. E nós estamos aprendendo a ser pais com eles. Da mesma maneira, quando a gente casa. O Marco não veio com o manual, ele já não sabia ser marido. Ele está aprendendo a ser marido comigo, aleluia. E eu estou aprendendo a ser esposa com ele, amém? Paciência comigo, marido, aleluia. Apesar dos anos decorridos, né? A gente sabe que é um desafio todos os dias. Mas é engraçado exatamente isso, porque ninguém ensinou a gente. Como ninguém ensinou eles. Ninguém ensinou, amém? Tem uma frase que eu estava pensando nela a respeito disso, que é uma frase que, se você nunca usou, eu acredito que todos já usaram. A gente costuma dizer assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, as coisas seriam diferentes. Eu faria diferente, eu compraria, eu casaria, eu teria, enfim, a gente sabe disso. Se há 15 anos, 10 anos, você pode pôr o tempo que você pensar aí, você tivesse a maturidade que você tem hoje, você não faria da forma que você fez certas coisas. Mas sabe, queridos, eu pensando a respeito dessa frase, me saltou na hora, assim, não era se eu tivesse a maturidade, era se eu tivesse a palavra, sabe, pastor? Se eu tivesse a palavra que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, quantas coisas na minha vida iam ser diferentes? Se eu tivesse essa palavra que nós recebemos nesse lugar, há uns anos atrás, que curso a minha vida não teria tomado? Sabe, mas eu não quero trazer essa frase como um peso para a gente nessa noite, nem como um pesar. Porque a própria palavra nos orienta, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim. Então, se eu errei lá atrás, outra coisa que a palavra nos orienta é que não é levado em conta o nosso tempo de ignorância, queridos. Quando você não tinha esse conhecimento e fazia coisas, tudo bem, você não tinha o conhecimento. Agora a questão é, o que você faz daqui para frente com o conhecimento que você tem adquirido nesse lugar? A respeito de filhos, a respeito de família, a respeito de casamento, amém? Quando eu pensei nisso, na hora o Espírito Santo já foi ministrando isso no meu coração. E como a gente sempre fala aqui, quando você tiver a oportunidade de ministrar, você vai entender que quando a gente está de fato mesmo colocando ali no papel e orando a respeito, a primeira pessoa que é tratada somos nós mesmos. Porque quando eu pensei nisso, engraçado que eu escrevi 20 anos, depois eu me atentei que eu escrevi 20 anos. Porque é exatamente a idade do meu filho mais velho. E se há 20 anos atrás eu tivesse essa palavra que eu recebo hoje, provavelmente ele estaria comigo. Mas como eu disse para vocês, o Senhor não leva em conta esse tempo. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está trabalhando, como eu disse, os nossos não vão se perder, queridos. Sabe, eu quero te lembrar que você, como detentor da palavra, é a autoridade do Senhor na sua casa.
E como autoridade do Senhor na nossa casa, eu, meu marido, a minha mãe, glória a Deus que está aqui comigo hoje, inclusive a minha filha, a gente ora e declara sobre a vida do Gustavo, a gente convida, a gente não, sabe? Antigamente a gente fazia com força. Hoje a gente entende literalmente que não é nem por força nem por violência, queridos. Então, a melhor coisa que nós fazemos hoje é declarar, orar, crer, confessar que em breve essa cadeira vazia que está aí na frente vai estar ocupada por um menino chamado Gustavo Arantes Martins, meu filho mais velho, em nome de Jesus. Assim como essa cadeira vazia que está do seu lado, vai ocupar também, ser ocupado por pessoas que você tem declarado e orado, queridos. Em nome de Jesus, porque nós não estamos plantados nesse lugar para ouvir essa palavra e levar para casa e correr a nossa carreira e receber coisas naturais. Não, nós estamos plantados nesse lugar, ouvindo essa palavra, para que ela frutifique e multiplique, queridos. Porque a palavra nos diz que nós devemos ir e nós devemos dar frutos, queridos. Frutos, muitos frutos. Qual tipo de frutos nós temos dado? Como cristão, como família, como esposa, como marido, enfim, você pode se colocar. Como eu disse, para mim eu fui tratada de muitas formas, principalmente na área do meu filho. Mas você pode trazer para a área que você precisar nessa noite, amém? Eu quero que você realmente pense, Senhor, obrigado, essa palavra é para mim. Que a gente não pense assim, não, essa palavra é para o meu coleguinha do lado, para os colegas, como diz a minha amiga Aline. Não é para os colegas, é para mim mesmo, amém? Glória a Deus. Como eu falei, os filhos não vêm com nenhum manual. Mas eu quero te lembrar que a palavra do Senhor é o nosso manual. A palavra, querida, é o manual. Nela contém princípios, verdades, instruções. Na palavra contém. Sabe, então, Malu, eu tô passando, nem sabe o que eu passo na minha casa. Eu passo por determinada situação. Eu quero que você projete para mim, Marcelo, por favor, Romanos 8:26. Sabe, queridos, o que porventura você não achar nesse manual, que eu acho pouco provável, que você vai encontrar todas as coisas nele. Se porventura você não achar nesse manual, você pode ler essa palavra em Romanos 8:26, que fala também, o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, sabe, queridos? Em coisas que você pode olhar e falar, Malu, olha, isso eu não consigo, isso está pesado. O Espírito Santo te assiste na sua fraqueza, querido. O Espírito Santo, ele te orienta nessa situação. O Espírito Santo, ele te mostra, ele te fala a hora de falar, a hora de calar. Sabe, mas Malu, como que eu faço isso? Entra no seu quarto, querido. Fecha a sua porta. Como eu falei para você, eu percebo que como igreja nós entramos em uma nova estação. Eu estou lendo também um livro sobre oração. E ele fala muito a respeito de oração em outras línguas. Eu deveria ter trazido ele, mas eu não trouxe. Mas não tem problema que eu mando lá no grupo depois. E lá fala, queridos, sobre a oração em outras línguas. A Bíblia nos orienta que quando nós oramos em outras línguas, é o próprio Espírito que intercede por nós. Quando nós oramos em outras línguas, ainda que pareça loucura aos olhos das pessoas que estão aí fora, mas a nossa mente, ela fica infrutífera, queridos. Você realmente não sabe. E eu quero entender que a gente não sabe o que a gente está orando, mas Satanás também não sabe o que a gente está orando. Então é só o Senhor, só o Espírito Santo, que sabe exatamente o que você está orando. Então, Malu, eu não sei nem como eu orar por essa situação. Realmente, Malu, olha, eu não sei nem como pedir, não sei nem como clamar, não sei nem que tipo de oração que eu faço. Isso é uma coisa que você vai aprender aqui no Rema, amém? Oração de petição, oração de consagração, enfim. Mas ora em outras línguas, querido. Você tem o Espírito Santo dentro. Você tem ele que te auxilia, que te instrui, que vai te ajudar em toda e qualquer situação, amém? Você tem ele. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Queridos, como eu te falei, nesse manual tem tudo que você precisa. A palavra, ela é totalmente inspirada para te auxiliar em tudo que você precisar. Em tudo mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, eu queria falar um pouquinho com vocês, porque, como eu disse, eu entendo que muitas pessoas, elas estão aqui, mas de repente o marido não está, o filho não está.
E em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, fala que Satanás, em algumas traduções, o Deus deste século, que a gente entende que o mundo jaz no maligno, então, uma vez que você não aceitou Jesus, né? Infelizmente, como diz o pastor, triste ou não, isso nos dá um senso de responsabilidade de vamos correr então para que mais pessoas venham para o lado de cá. Mas uma vez que a pessoa não aceitou Jesus, a gente sabe que só existe dois lados, então ela está do outro lado, amém? E em 2 Coríntios 4,4 fala que ele cegou o entendimento. Ou seja, querido, se você na sua casa é a única pessoa que tem o entendimento da palavra, não adianta você querer debater com aquele que não sabe nada. Porque a Bíblia fala que tá cego o entendimento dele. Ou seja, não adianta você querer debater, não adianta querer você pôr força, não adianta querer você gritar. Não adianta, queridos. A Bíblia fala que é o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que ele não nasceu de novo e não tem o Espírito Santo, sabe, é como jogar pérolas aos porcos. É como dar murro em ponta de faca. É se desgastar por uma causa que de repente não seria esse o caminho. Então, uma vez que você é a única pessoa na sua casa que tem um entendimento a respeito disso, sabe? Ore a respeito para o Senhor te dar direção, querido. A respeito de como tratar, do que falar, de como proceder. A gente entende que muitas pessoas, elas são ganhas pelo nosso procedimento, queridos. É pelo nosso proceder, não é pelo muito falar, a Bíblia diz isso. Que não é pelo muito falar, querido. Sabe, pelo contrário, muitas vezes se a gente ficar naquela insistência, falando, a pessoa vai pegar ranço quando entende essas palavras. Muito entende, é ranço. A pessoa vai pegar asco, vai ficar com mais, sabe, às vezes de pirraça. Porque o que você tem que entender? Que uma vez que ele não nasceu de novo, a influência que está por trás dele é o próprio Satanás. Quando você entende que não é ele, mas é a influência que está por trás dele, você entende o porquê de algumas atitudes. Porque fala de alguma maneira, ou porque às vezes bem na hora de você ir para o culto chega e quer arrumar confusão, ou porque pergunta, mas você vai para a igreja de novo? Mas que tanto tem lá? Mas que tanto você está fazendo? Como disseram para minha mãe, você vai estudar para ser pastora? Vai estudar para quê? Vai ficar louca. Sabe? Exatamente assim, queridos. Vai ficar louca, vai estudar para quê? Porque as pessoas falam isso, né? Que a pessoa que estuda demais a Bíblia fica louco. Mas não, gente, amém? Não é loucura para os que estão lá fora. Para nós é liberdade, queridos. Viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ontem, a Maria falou sobre emoções desestabilizadas. Ontem não, terça-feira. Ela falou, e foi uma palavra que... Quando eu perguntei para o pastor, eu falei, pastor, o senhor não quer falar para mim o que o senhor quer que eu traga? Aleluia. Ele falou para mim assim, vem na terça que você vai saber. Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu fiquei assim, né? O que a Maria vai falar? O que a Maria vai falar? Ligada no espírito mesmo. E ela falou a respeito de emoções desestabilizadas. Sabe, queridos, eu entendo que, principalmente por ser da área da saúde e por tudo que eu vejo, que se existe uma área que Satanás tem investido pesado, nas famílias, nos filhos, no casamento, em todas as áreas que você possa imaginar, é nas emoções. Porque ele sabe que uma vez que ele desestabiliza você, ao invés de você ser um cooperador, você vai ser aquele que vai ajudar a destruir. Em vez de você ser aquele que vai ser a mulher sábia que vai edificar a sua casa, você vai ser a tola que vai derrubar. Satanás sabe que se ele desestabilizar a sua emoção, você não vai ser sábia para saber a hora de falar e a hora de calar. A hora de agir, a hora de não fazer nada, a hora de simplesmente orar, sabe? De falar, não, Senhor, olha, isso aqui agora não. Eu tenho uma estratégia muito boa com meu marido, que quando eu sei que eu não estou muito legal, ou quando eu não estou querendo, sabe? Confusão, que eu não estou querendo mesmo, aleluia. Ele chega, eu falo assim para ele assim, Marco, hoje não. Hoje não, Marco. Ou então, agora não, Marco. Sabe? Hoje mesmo ele estava, porque eu me arrumei rapidinho, Marco, agora não, Marco. Te amo. Mas ele é sábio, porque ele também poderia, não, porque deixa eu falar, porque não sei o que, queridos. Sabe, a gente é sujeito. Nós somos sujeitos. Uma vez que nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos. Se eu sair ali fora na chuva, eu estou sujeita a poder pegar uma gripe, amém? Então, o que a gente faz? A gente se cerca, se blinda, se cuida, renova a nossa mente pela palavra, a gente guarda a nossa boca, a gente declara aquilo que a Bíblia diz, que nós possuímos o fruto do Espírito, nós somos mansos, aleluia.
Mansa, humilde, longânimo, tardio em irar-se. Depois eu procuro, porque eu ainda não cheguei no nível de saber as palavras de cor. Mas qualquer coisa vocês perguntam pro pastor Romeu. Mas tá na Bíblia, amém? Tardio em irar-se. Tá aqui, queridos. Como eu disse, é um manual para a vida. Tudo. O pastor já falou várias vezes aqui, que uma vez, quando ele estava com um problema no joelho, que ele ia precisar operar, pois ele foi na Bíblia procurar o que a Bíblia falava sobre joelho, querido. E ele achou uma palavra que falava sobre joelho. Por que não? Por que você não pode estar passando por determinada coisa? E outra coisa, queridos, não é vergonha nenhum não saber. Sabe? Eu quero que você entenda que ninguém que está aqui em cima tá, né, nem acima, nem melhor, nem nada do que você que está embaixo hoje, que pode estar aqui ministrando amanhã. Mas se você precisa de orientação, precisa de ajuda, precisa de oração, sabe? Porque a gente é um povo da fé, aleluia, glória a Deus. A gente é o povo do ha-ha-ha, a gente é o povo da carreira, mas a gente é um povo que ora, querido. A gente é um povo que declara, a gente é um povo que guarda vocês em oração. Então, olha, Malu, pastor, Maria, Marco, Aline, quem você se sentiu confortável para chegar e falar, olha, eu estou passando por isso, crê comigo, declara comigo, ora comigo. Nós estamos em família, queridos. Eu estou falando sobre família, mas eu quero que você entenda que hoje, no corpo de Cristo, nós somos família. Nós somos membros um do outro, irmãos uns dos outros, amém? E aleluia, vamos prosseguir. E pensando a respeito de filhos, a respeito de casamento, de relacionamento, eu pensei em algumas coisas e eu escrevi algumas coisas, queridos, sabe? Nesse tempo, nós precisamos ter cuidado com as distrações. Eu queria ler uma outra página com vocês, do livro. Aleluia. Que fala assim, ó. A casa virou uma espécie de hotel. All inclusive. Tudo para o sustento físico está disponível e pronto. Cada um se serve a hora que quer, come a hora que quer, quando convier. E o conviver, o relacionar-se, não importa mais. E o sustento espiritual está cada vez menos disponível. Sabe, queridos, é exatamente o que nós estamos vivendo. A gente está muito preocupado com o ter. E muito despreocupado com o ser. Sabe, como pais, eu posso falar por mim. Eu saio da minha casa 7 horas da manhã, às vezes eu pego a Lavínia acordada, a hora não. Eu volto para almoçar com ela, eu faço questão de voltar para almoçar com ela. As meninas do serviço falam, nossa, você leva ela, atravessa ela na rua para pegar o micro-ônibus. E eu expliquei para as meninas, eu não atravesso ela na rua para pegar o micro-ônibus porque eu não confio que ela saiba ir sozinha, ou porque eu não quero deixar ela ir, ou enfim. Eu uso esse tempo para estar com ela, porque o tempo que eu tenho com ela já é pouco. Então não é porque eu não confio nela, não. Sabe, queridos, nós estamos vivendo mesmo nesse tempo em que o ter está muito mais importante do que o ser. Muito. Sabe, a gente fica querendo suprir eles de certa forma da ausência que nós estamos tendo na vida deles. Pelas demandas mesmo do dia a dia. Porque a gente trabalha o dia inteiro, porque a gente não está em casa. Então, quando a gente está com eles, eu não vou chamar atenção porque eu fico tão pouquinho, sabe, Malu? Eu só tenho 1 hora com ele, ainda vou brigar com ele. Ou, eu só tenho meia hora com ela, eu vou chamar atenção, vou deixar de castigo. Sabe, queridos, nós estamos sabotando essa geração. Nós estamos sabotando essas crianças. Porque a gente está sendo permissivo demais. Com essa história de eu não estou tendo tempo para ficar, então eu vou dar um presente porque eu preciso suprir essa demanda, essa necessidade. Eu vou comprar o que ela quer, porque como eu não posso estar muito com ela, então eu quero agradar ela de certa forma. E nós estamos sabotando, queridos. Estão crescendo meninos, literalmente. Não homens, não mulheres, imaturos, porque daí a gente não quer cobrar, a gente quer fazer tudo que está no nosso alcance. E é natural, porque eu sei que a minha mãe, como mãe, é um pensamento, queridos, que... Só foi Satanás que inventou esse pensamento. Porque o que a gente pensa? Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E nessa de dar para o meu filho aquilo que eu não tive, eu não tenho forjado caráter. Eu não tenho ensinado as coisas do dia a dia. Eu não tenho instruído como deveria. Estou falando por mim, amém? Se você achar que é para você, está tudo bem. Se não, está tudo certo também. Mas sabe, queridos, como esposas e maridos que trabalham o dia inteiro, também acontece isso.
Sabe, porque eu não tenho tanto tempo para ficar com o Marco, porque ele trabalha o dia inteiro e eu trabalho o dia inteiro. Esses dias ele acorda 5 e pouco da manhã. Ele sai, eu tô dormindo ainda. Ele trabalhou até às 10 horas, ele chegou, eu estava dormindo, porque ele saiu de Taubaté às 22 horas. E no outro dia eu precisava acordar cedo. Então, como eu não estou ficando com a minha esposa, o que eu faço? Eu dou um presente. Porque eu preciso suprir essa necessidade. E muitas vezes o diálogo, o carinho, o tempo de qualidade, o estar junto, está ficando para depois. Sabe, quando você olha, são estranhos morando debaixo do mesmo teto. Não uma família mais. É literalmente uma casa e não um lar. São pessoas que se toleram, se suportam. Sabe, que chega num... Sabe por quê, queridos? Uma vez o pastor Jorge Bisoni, ele ministrou e ele falou assim, tudo que você fala que não é importante, uma hora sai da sua vida. Ele falou assim, vai buscar a sua esposa e ela entra no carro, você olha para ela, você não é tão importante para mim. Fala isso a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e por aí vai. Vai chegar uma hora que você vai olhar para o lado, ela não vai estar no seu carro. Porque aquilo que não é tão importante para você sai da sua vida. Sabe, querido, eu aprendi que o óbvio, ele precisa ser dito. Eu te amo, Marco. É óbvio, mas eu te amo. Eu te amo, mãe. É óbvio, mas eu te amo. Sabe, é óbvio. É lógico que eu amo. É minha mãe, eu saí de dentro da barriga dela. Eu te amo, Lavínia. É óbvio. Mas você está dizendo, você está falando, você está demonstrando com atitudes, com palavras. Sabe, queridos, a gente aprende muito nesse lugar a respeito de honra. E a gente não pode deixar cair isso não, sabe? A gente não pode deixar lá para trás, não, o dia, como o pastor Zé Roberto fala, em que a pessoa saía embora descalço do culto, porque ela entendia o que era honra e o Senhor comunicava no coração dela, e ela tirava o sapato e entregava. Sabe, honra, querido, honra. A honra é uma moeda de troca no reino do Espírito. Sabe, aquilo que você honra permanece, aquilo que você honra vem sobre a sua vida. A unção que você honra é da unção que você recebe. Sabe, não é, ai, Malu, eu entendo, eu sei disso. Muita gente se identifica mais com A e com B, tá tudo bem. Mas não deixa o fato de você se identificar com A ou com B impedir você de honrar e de receber da vida do C e do D. Sabe, porque assim, é maravilhoso, né? Mas assim, o dia que tiver aqui, ou o dia que precisar, ou o dia que precisar ser sujeito, vai ser. Sabe, então tem coisas, queridos, que a gente já trata logo no início. Já trata, sabe, é como uma gripe. Para que você vai deixar virar uma pneumonia? Vamos tomar um xaropinho agora? Vamos já ajeitar enquanto dá para ajeitar? Sabe, como eu disse, eu errei 20 anos com meu filho. 20 anos não, porque quando eu vim para cá, ele ainda veio no início, mas depois continuou na igreja anterior, enfim. Mas eu errei em muitas coisas, mas tá bom, já errou, e daí? Vai fazer o que com agora? E o agora? Amém? Então vamos já tratar tudo que precisa ser tratado no início, em nome de Jesus. Sabe, queridos, é preciso impor limites. É preciso, sim. Eu sei que não é fácil passar o dia inteiro longe deles e às vezes ter que chegar e falar, vai arrumar o quarto, sim. Vai fazer tarefa, sim. Vai lavar a louça para mim, sim. Às vezes eu falo, Lavínia, ó, você está com tempo? Estou olhando na hora aqui, pastor. Você está com tempo, Lavínia? Eu falo para ela. Então, faz alguma coisa para a mãe. Lava uma louça, adianta uma coisa. Sabe, queridos, um tempo em que o Marco estava em casa, ele ficou um tempo parado e eu trabalhando. O Marco ensinou a Lavínia a cozinhar. Eu queria postar uma fotinha de um pratinho dela aqui, mas agora é tarde, Marcelo. Não, não é tarde, não. Acha para mim, amor. Você sabe, você tem? Aqui eu tirei do pratinho dela. Tem arroz, feijão, franguinho. Se você achar aí, se não achar, a gente já procura. Sabe, queridos? Então, assim, nossa, que dó, Malu, você faz ela cozinhar? Ela fez 12 anos. Faz, queridos. Faço. Sabe, porque a gente precisa forjar o caráter dessas crianças. A gente precisa, queridos, é necessário. Eu li um... Estou de olho aqui. Eu li um texto que um professor escreveu a respeito do desafio de lecionar nesse século, nesse tempo. E ele falou que ele abandonou a profissão porque era difícil entrar na sala. Ele falou meninos insubmissos, que não respeitam, que, enfim, que levanta a voz, que quer bater, que quer falar mais alto, que quer, assim, enfim, é fácil. Só você abrir a internet que você vê uma chuva de informação lá. E ele abriu mão, queridos, da profissão dele. Porque, como disse ele, nos dias de hoje é impossível lidar com esses adolescentes, lidar com esses jovens. Aí eu pergunto para você, como pais, como família,
O que a gente vai fazer com essa informação? Sabe? Como os nossos filhos têm se comportado lá fora. Como eles têm sido lá fora. Porque a minha mãe me ensinou assim, ó. Errada, tadinha. Ela não tinha conhecimento da palavra. Mas ela falava assim pra mim assim. Dentro de casa, vocês podem ser o que vocês quiserem. Mas na rua, entendeu? Aí a gente sabia que na rua era, não. Na rua eu não respondo. Na rua eu não olho de cara feia. Na rua, entendeu? Por quê? Porque ela, errado ou não... Porque eu penso assim, se na rua ele é assim, imagina dentro de casa. Sabe por quê, queridos? Como o pastor fala, espreme alguém que você vai ver. Fala um não para a pessoa que você vai ver como que ela é de verdade. Sabe, é exatamente com os filhos. Fala para ele, não vai. Não vai fazer. Não vai ganhar. Para ver onde que está o coração. Para ver qual que vai ser a resposta. Muitas vezes a Lavínia ganha coisas porque ela é sábia. Porque ela aprendeu a não responder nada. Falei, Lavínia, você é ligeira, eu falo pra ela. Você é ligeira. Aleluia. Ela é, calma aí. Marcelo, põe pra mim, por favor, a imagem que eu pedi pra você. A gente ri um pouquinho. Exatamente, gente. Olha isso. Crianças ouvindo a mãe falar algo em 2025. Virando os olhos, olhando de cara feia. Agora, se eu olhasse torto pra minha mãe, aí você pode pôr o seu ano de nascença. Porque o meu também não é 90, não, aleluia. Eu sou dos 200 aí. Eu sou dos 80 e poucos. Eu tenho 38, queridos. Mas não é uma realidade? Quando você olha para isso aqui, você não se encaixa nisso aqui? Ou não, você está fazendo parte do que não se encaixa mais? Não é, queridos. Não era assim? A mãe não tinha que ficar batendo boca, não tinha que ficar falando mais alto, não tinha que não. A mãe só olhava. A mãe só olhava. Quantas vezes a gente ia na casa de alguém e a mãe falava assim, ó, se oferecer você não come, se te der você não pega, se não sei o que, sei o que. Você ia embora quase aguado da casa da pessoa, mas você era obediente. Entendeu? Não é, queridos? Sabe assim, quando foi que a gente deixou se perder essa geração? Sabe, quando foi que a gente foi tão permissivo, tão legalista, tão tudo, tão, sabe? Exato, tão largado. Que hoje você olha, você desolha, você bate, é capaz de falar, não doeu mesmo, sabe? Mas eu quero te lembrar o que a Bíblia fala, não retenha a vara, queridos. Não está falando que é para você alisar com seda, não. É vara, é vara. Na sua casa, é você que manda. Minha casa, minhas regras. Sabe? Não é porque o mundo está assim, porque lá fora está assim, que vai ficar assim, não. Em nome de Jesus. Não vai ficar, não. Aleluia. Vamos prosseguir rapidão. Sabe, queridos? As crianças, qualquer pessoa, só vai aprender pela repetição. É por ouvir e ouvir. Então, se eu tenho um conselho para te dar nessa noite, traga os seus filhos. Sabe, traga. Se você não pode trazer, se é um parente seu que não vem ainda. Sabe, cuidado com o que você fala, com o que você assiste, com o seu procedimento dentro da sua casa. Porque vai ser por ouvir e ouvir a palavra. Amém? Que eles vão... Sabe, porque a gente pensa assim, Malu, mas meu filho é criado na igreja. Meu filho nasceu na igreja, Malu. Veio do berço evangélico. Queridos, igreja não cria filho. Quem cria filho somos nós. Quem educa os filhos somos nós. A igreja não cria filhos. Porque senão não tinha muito filho de crente desviado por aí. Tá? Não é papel da igreja criar os seus filhos. Não é. Aleluia, vamos lá. Eu anotei umas frases. Se a família é importante, você não pode dar para ela o tempo que sobra. Sabe, queridos, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem alguma coisa na mente, a gente ajusta a agenda, a gente dá um jeito, mas vai treinar, vai pro rema, vai comer fora, sabe? Como uma vida de oração. Você pode ainda não orar 1 hora, mas dedique a oração em 10 minutos do seu dia para você ver. Dedica 10 minutos do seu tempo para estar com seus filhos. Olha, Malu, hoje o que eu tenho é 10 minutos. Faça desses 10 minutos o melhor 10 minutos. Sabe, esteja mesmo junto. Malu, eu trabalho fora, meu marido também trabalha fora, ou às vezes eu não consigo estar junto com ele. Mas pegue uma refeição, querido, e faça junto.
Sabe, não deixe seu filho pegar o prato e ir para a sala, sua filha pegar o prato e ir para o quarto, o outro comer, sabe, lá assistindo um negócio. É muito legal, mas existe um tempo para todas as coisas. Sabe, como igreja, a gente precisa estar estruturado primeiro nós, família, nossa casa, como indivíduo, para que a gente possa ser essa resposta e externar. Sabe, use mesmo esse tempo para um tempo de qualidade. A gente ouve falar a respeito, né, desse tempo de qualidade, enfim, presente, tempo de qualidade, queridos. Não é tirado. Tempo de qualidade não é tirado, porque você está afetando a vida deles a eterno prazo. Como diz nesse livro, filhos para a eternidade. Sabe, o presente que você dá hoje, amanhã o carrinho quebrou, o perfume acabou, o chocolate acabou. Sabe, agora quando você dedica tempo em instruir, em, olha filho, eu tô aqui, tá acontecendo alguma coisa, você pode conversar comigo. Sabe, eu passei por uma situação assim que a Lavínia cortou o cabelo, ela estava bem chateada porque a menina falou para ela que ela cortou o cabelo e ela estava com cara de sapatão. Podendo não falar que é uma realidade, porque lá fora o pessoal fala mesmo. Mas, e ela ficou muito, sabe, eu percebi que ela ficou bem magoada com isso, assim, bem abalada com isso. E glória a Deus que ela veio me falar. Porque eu falei assim, filha, você pode falar qualquer coisa para mim. E outra coisa, você tem convicção de que você não é. Então acabou. Sabe, é um gosto. Você prefere cabelo curto, tá tudo bem. Você tá se sentindo bem, você gostou. Esteja preparado para as pessoas chegarem e falar assim, nossa, por que você cortou? Ficou tão feio. Ai, preferia grande. Ai, não sei o que, não sei o que. Porque vai falar, queridos. E sabe, a gente precisa forjar neles essa estrutura, forjar neles esse caráter para ser confrontado. Porque hoje em dia você não pode falar nada que fuja daquilo que eles querem ouvir, que pronto. Nossa, acabou, morreu, acabou o mundo, não vou mais, não faço mais, não vou na igreja. Não, queridos. Eles precisam estar estruturados e firmados. Sabe, eu queria sim poupar minha filha de passar por muita coisa. Queria sim, sabe, poupar meu filho de viver muita coisa. Mas existem coisas que eles vão precisar passar. E existem coisas que a gente, como família, vai precisar instruir. Para quando chegar esse dia, eles não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu sei o que eu ouço, eu sei aquilo que eu creio. A gente precisa, queridos. Em nome de Jesus. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Correndo aqui, gente. Aleluia. Vamos lá. O poder está na prática. Sabe, queridos, o poder daquilo que a gente tem ouvido está na prática. Não adianta eu saber que eu preciso perdoar meu marido. Não adianta eu saber que eu preciso amar. Não adianta eu saber aquilo que a Bíblia orienta e instrui o menino no caminho que deve andar, se quando chegar na hora da prática eu não pratico. Sabe, a palavra por si só, a Bíblia fala que ela é carregada de poder. Mas aquilo que a gente ouve e aquilo que tem vindo desse lugar, pela boca de homens e mulheres de Deus, através da vida do nosso pastor, da nossa liderança, ela precisa promover algo na nossa vida. Sabe, aquilo que tem saído daqui, a gente precisa agarrar e fazer alguma coisa com essa palavra. Porque o poder está na prática, queridos. Está na prática daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente pratica mesmo. Sabe, nenhum sucesso na vida compensa se a gente fracassar como família. O Marco mesmo recebeu várias propostas, várias vezes, de emprego fora do Brasil. E hoje eu entendo a respeito disso, sabe? Que nenhum sucesso financeiro, profissional, ele vale a pena de um todo, se para isso for sacrificar a sua família, seu casamento, a sua casa. Porque a Bíblia, ela nos orienta que os filhos são herança que o Senhor nos confia. E a gente vai dar conta deles, querido. A gente vai dar conta deles. Sabe, você, na sua casa, sendo a única que conhece a palavra, você é responsável pelo bom andamento do seu lar. Sabe, daquilo que você faz, queridos. A gente vai dar conta de tudo isso. Em Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, eu queria que você ficasse de pé. Marcelo, pode pôr um violino para mim? Ai, caiu um grilo na minha... Sabe, queridos, essa passagem de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, fala a respeito de Salomão. E a Bíblia conta, narrando a história dele, fala que o Senhor fala para ele que ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido a morte dos inimigos,
Ele poderia ter pedido ao Senhor qualquer coisa. Mas o interessante é que Salomão pediu sabedoria ao Senhor. E a Bíblia fala que por ele ter pedido sabedoria, ele iria ter a sabedoria e as riquezas e tudo mais que ele precisasse. Sabe, eu entendo que é um tempo em que a gente precisa mesmo de sabedoria para lidar com as situações que aparecem, que não são fáceis, queridos. Sabe, como eu falei para vocês, eu trabalho na área da saúde e eu nunca vi tanta doença psicossomática igual nesses dias. Eu nunca vi tantas crianças, queridos, crianças, que não têm nem o entendimento do que é com crise de ansiedade, cortando braço, cortando perna, tomando medicação. Sabe, todo dia chega cada história pra gente lá no postinho de saúde que a gente fala, meu Deus. E aí eu te pergunto, são as crianças que estão errando? Não são, queridos. Não são. E a gente pode culpar os pais também? Muitas vezes não. Porque eles não têm conhecimento da palavra. Como você vai cobrar alguém a respeito de luz se luz não chegou? Como disse a Maria, como você vai cobrar alguém a respeito da bagunça no quarto se ele está no escuro ainda? Sabe, então assim, a nossa parte é de fato cumprir aquilo que a palavra nos orienta. Sabe, levar mesmo o ID do Senhor, apresentar Jesus para as pessoas e falar, olha querido, sabe essa situação? Eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Sabe, eu conheço alguém que é aquele que pode te instruir a respeito dessa situação. Sabe, Salomão, ele poderia ter pedido muitas coisas. Seria lícito. Talvez ele teria sim recebido aquilo que ele pediu. Mas por ele ter pedido sabedoria, as outras coisas foram acrescentadas, queridos. Sabe, com sabedoria da parte do Senhor, a gente vai ser a mulher sábia que edifica o lar. Saber a hora de falar, a hora de calar. Com sabedoria da parte do Senhor, a gente vai saber cuidar das nossas finanças. Quantas famílias, queridos, que estão aí se afundando, se afogando, porque não tem sabedoria para gerir, para cuidar dessa gestão financeira. Sabe, porque entende que o ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso dar, eu preciso conseguir, eu preciso possuir. Quando não, queridos. Quando não, quando a gente entende que o mais importante é o ser, o mais importante é o estar nesse lugar, é receber essa palavra, é acolher ela com mansidão no coração, é praticar. A gente entende que as outras coisas são consequências disso. Você tá buscando isso, eu sei disso. E por conta dessa busca, eu creio mesmo, em nome de Jesus, que se lá fora eles estão se perdendo, os nossos não vão se perder. Se lá fora os casamentos estão dando em divórcio, os nossos não vão ser divorciados. Não vão, em nome de Jesus. Sabe, os nossos filhos vão crescer, homens e mulheres saudáveis. Na mente, no corpo físico. Porque se você parar para entender que eles são a geração da igreja, a próxima que vai vir... O dia que o pastor Romeu não existir mais, quem vai ser que vai estar aqui? Eu sei que é Deus é quem levanta, é o Senhor quem, enfim, eu sei disso. Mas quando o pastor olha para as nossas crianças e fala, olha, coloca fulano para isso, ciclano para aquilo, queridos, deixa eles. Fazer do jeitinho deles, como eles sabem. Porque é preciso que eles entendam, esse lugar é importante. Eu preciso fazer algo. Sabe quando vai ser importante para os nossos filhos? Quando eles entenderem que é importante para a gente. Por que muitas vezes eles não querem fazer ou não querem estar? São como uma folhinha em branco. Eles são uma folha em branco, queridos. Eles são como uma esponjinha seca que você coloca perto de algo molhado. Eles vão absorver tudo. E daí, quando você menos perceber, eles estão replicando aquilo que eles estão vendo. Domingo eu estava aqui na lateral, orando, né? Enfim, para o início do culto. E eu olhei para o lado e eu vi a Alice e a Isabela. E eu vi a Alice de olhinho fechado, cantando. E a Isabela olhava para ela e... olhava para ela... O que ela estava fazendo? Olhando alguém.
que é mais velho do que ela, e se espelhando na atitude dela. Olha para você ver a importância, queridos. A importância do seu filho ver que você lê, que você ora, que você fala, não, isso aqui não é pra gente ver, isso aqui não é pra gente assistir. Ai, mãe, mas não tem nada a ver. A frase de Satanás, assinado de Satanás. Não tem nada a ver, Malu. Não tem nada a ver assistir essa série, não tem nada a ver filme de terror, não tem nada a ver. Não tem, querido? Você quer pagar o preço? Você quer continuar e ver aonde que vai dar? Eu prefiro não. Eu prefiro não. Sabe, eu sei que a Bíblia mesmo diz que a correção no início ela não é legal. Não é mesmo quem gosta de ser corrigido. Mas é necessário, queridos. Sabe, é com correção, é com instrução que essas crianças elas vão crescer, é com que a gente vai avançar. Aleluia. Que a gente vai saber exatamente o que fazer, em nome de Jesus. Sabe, Noé, eu estava pensando em procurar pessoas na Bíblia que falassem de paternidade, de filiação. E eu já falei, estou igual a Aline, comigo não está funcionando não, Espírito Santo. Ajuda eu ser rápida para eu já programar tudo, porque assim, no seco é meio difícil. E daí eu não consegui, daí eu falei, daí Satanás já veio, tá vendo? Você não conhece nenhuma passagem da Bíblia que fala de pai e filho. Ah, Satanás, você veio e nem demorou. A gente tem que estar sensível, irmão, para discernir. E eu tava falando de importância, eu lembrei de Noé. Sabe, queridos, Noé, ele não obedeceu em parte. Noé obedeceu, sim, o comando que foi dado para ele, de construir a arca da maneira que era para ser feita. Mas, depois da obediência dele, ele fez o mais importante. Porque a arca, ela tinha uma função, que era proteger e abrigar a família dele. Depois de cumprir tudo que ele precisava cumprir a respeito da criação da construção da arca, ele fez o mais importante, queridos. Porque eu sei que se você pensar, tem alguém aí que você quer que esteja do seu lado nesse lugar. Eu sei que se a gente olhar para Noé, de que adiantaria ele ser salvo e perder os dele? Eu sei, queridos, que existe alguém na sua casa que você está orando e pedindo direção e pedindo sabedoria para conseguir trazer. E sabe, queridos, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que vai ser fácil, vai ser leve. O Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te instruir. Sabe, porque você está inserido em um propósito. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe, você vai saber exatamente o que fazer, o que não fazer. Você vai ter sabedoria para trazer uma palavra específica para aquela situação. Sabe, quando o seu familiar ou o seu amigo, seja lá quem for, seu marido, ele olhar para você, ele vai falar, meu Deus, só pode ser Deus, eu quero isso que ela carrega. Sabe, então, em nome de Jesus, que você entenda mesmo, olha, Pai, obrigada, essa palavra essa noite foi para mim. E eu vou deixar o que precisa deixar, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. E a minha arca, em nome de Jesus, vai estar cheia dos meus. Sabe, queridos, a nossa arca, ela vai estar cheia dos nossos. Em nome de Jesus. Não vai ser só coisas, só o meu cachorro, o meu papagaio, meu periquito que vai estar lá dentro. Não, queridos. As coisas, elas são importantes, mas não é mais importante do que a nossa família. Em nome de Jesus. Pai, eu queria que você orasse mesmo nessa noite. E agradecesse mesmo, sabe? Obrigada, Pai, por luz chegando no nosso entendimento. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos assiste na nossa fraqueza, aquele que nos auxilia. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu declaro nessa noite, Pai, cada um dos meus irmãos saindo daqui, Pai, com essa palavra ardendo, latente no coração, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Nós chamamos, Pai, as ovelhas desse pastoreio. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, cada homem e mulher, que o Senhor já sabe quem são, que vão ocupar essas cadeiras, Pai, sendo atraídos até esse lugar, por conta da unção disponível nesse lugar, Pai. E quando eles chegarem, Pai, eles vão ser impactados pelo poder dessa palavra, Pai. Declaro vidas transformadas, Pai. Vidas transformadas, ministérios restaurados, Pai. Homens e mulheres, Pai, saudáveis,
saudáveis, ministerialmente falando, Pai. Muito obrigado, Deus, pelas ovelhas desse pastoreio, ouvindo a voz, obedecendo ao comando, Pai, e chegando até esse lugar, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Eu creio, Pai, que é salvação. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tá ligado? Tá ligado, Marcelo? Tá, né? Amém. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Eu tô um pouquinho nervoso, não posso confessar, né? Que é diferente você tocar ali de estar aqui na frente. E completamente diferente quando você assume a falar para as pessoas, né? Alguns certos tipos de coisas que são faladas dentro da igreja. E faz um ano já, o Espírito Santo tem falado comigo. Duas coisas que eu tenho guardado nessa igreja, de duas pessoas que eu admiro demais, que é a Mama Maria e o pastor Romeu. Que uma vez ela pregou aqui, ela falou assim, aproveita a viagem, irmãos, né? Essa viagem é muito gostosa. E realmente, irmãos, eu tenho aproveitado a viagem aqui. Sabe, pela primeira vez que eu entrei naquela porta aqui, uma coisa que me surpreendeu, algumas pessoas sabem, outras não. Eu com o Marcelo, a gente foi criado perto e a gente se tornou amigos de criança. A gente brincava, brigava, ia embora para casa. Eu falava para minha mãe, mãe, o Marcelo bateu em mim. Aí no outro dia estava lá batendo palmo na casa dele. Eu fiquei muito feliz de ver ele aqui, porque eu via ele pelas ruas e eu via que ele estava trabalhando, estava sempre sujo de tinta, né? Eu falei, Marcelo está trabalhando com tinta, cara. Aí, quando eu entrei, eu vi ele aqui, meu coração se alegrou demais. Eu falei, rapaz, olha, ele serve a Deus, isso é muito bom. E o que o pastor Romeu sempre fala aqui, que se você vem na igreja e acha que não vai dar certo, está na igreja errada, né, pastor? Realmente, está na igreja errada mesmo. E eu quero ser bem breve, eu não vou demorar muito, porque como eu vou voltar lá atrás, há um ano o Espírito Santo falou assim para mim, a Mama Maria sempre fala isso. Vai pro rema, você vai pro rema, vai pro rema. E a mãe, quando ela quer as coisas boas pra gente, ela sempre tá falando, né? Aí, quando eu lembro que o Zé falou assim, irmão, você vai pro rema? Eu falei, pai, eu vou, Zé. Você vai? Eu vou, Falei, então nós dois. Né, Zé? Cara, e graças a Deus, tem sido gratificante demais, né? Os irmãos que têm tido essa oportunidade de estar lá, né? O irmão aqui, que está começando a firmar com Deus, né, irmão? O nosso China aqui, conhecido como China. E o Espírito Santo falou assim, rapaz, se você começar a fazer o rema, o pastor vai chamar você para alguma coisa. O Espírito Santo começou a falar já. Há um ano atrás, ele falou, falei, se você for pro rema, ele vai chamar você para alguma coisa. Aí ontem eu estava na correria em Taubaté. Relaxa, irmã. É só passar. Quando você sobe aqui, é rapidinho passa. Mas servir a Deus é muito bom, irmão, sabe? Aí eu estava em Taubaté ontem, estava numa correria. Aí quando eu olhei assim, eu falei, o pastor mandou alguma coisa aqui, olha para mim. Aí ai, que legal, moço. O que foi? Aí eu li assim, na hora que o semáforo de Taubaté tem alguns que são bem lentos. Eu olhei e falei, confirmou. Aleluia. Confirmou, rapaz. Olha que legal. Mas, cara, é muito bom servir ao Senhor, porque você vê as confirmações que Deus tem feito na vida da gente, né? Através deles, das pessoas que a gente vê lá, né? Tudo que é ensinado para nós. Eu tenho 48 anos de idade e falando de dízimos e ofertas, eu lembro quando eu tinha 19, 18 anos, que eu comecei a trabalhar fichado, a minha mãe, ela foi guiada e começou a servir ao Senhor, porque a gente era católico, eu não muito praticante, mas a minha mãe era, minha avó, falecida avó, era demais. E assim, aí quando ela serviu ao Senhor, pode sentar, irmãos, que é rápido, tá? Eu estou de olho no relógio aqui, né, pastor? Aí ela pegou e falou assim, filho,
eu sei que você está começando a trabalhar agora, seu salarinho é pequeno, mas se você quer ser bem abençoado por Deus, devolve 10%. É sério, mãe? 10%. Você vai ver como é que Deus vai prosperar na sua vida. Conselho de mãe, né, mãe? Né? A gente tem que abraçar, né? Falei, eu vou começar a dar. Eu não vou falar o valor atual, irmão, mas eu comecei com R$23. Isso eu lembro. R$23 eu comecei. Cara, e assim, Deus ele fez tantas coisas na minha vida, e eu aprendi isso e tenho aprendido demais aqui. E assim, eu agradeço quando eu levanto, porque muitas pessoas, irmãos, elas dão valor quando perdem. Às vezes, eu agradeço pelos meus dedos, sabe? Porque eu toco, eu valorizo meu corpo inteiro, que ele é o templo, né, pastor? A gente tem aprendido isso aqui, os dedos, os pés. E às vezes as pessoas elas dão valor quando perde 2 dedos, quando perde um pé, aí você não consegue andar direito. Eu lembro que uma vez eu vi uma história, não dos reis aqui da Bíblia, mas alguns reis, que eles eram capturados, irmãos. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Sabe o que eles faziam com ele para eles ficarem inúteis? Eles arrancavam esse dedo aqui, ó. Porque a espada você pega ou com a mão direita ou com a mão esquerda, né? Então eles arrancavam esse dedo e ficavam com 4 dedos. Ele não empunhava a espada mais. Né? Eles ficavam inúteis. E às vezes eles eram jogados porque eles não tinham utilidade nenhuma. E qual é a nossa espada hoje, né? Palavra de Deus, né? E ela a gente tem que... Não podemos deixar o diabo arrancar nenhum membro que a gente possa perder em manusear ela. Né, irmãos? Então, assim, é muito gratificante. E eu também não vou ser louco de fazer uma coisa diferente do que aquilo que eu já ouvi aqui, que o pastor falou assim, fala as mesmas coisas. A primeira vez que eu ouvi isso aí, eu falei, rapaz, as mesmas coisas? Mas sabe que as pessoas que são boas naquilo que fazem, é porque faz muitos anos que fazem aquilo, né? Pessoas que são, vou pegar um exemplo básico, que um funileiro, eu conheço um em Pinda que ele é excelente. Ele há anos ele faz isso, e ele é bom nisso. Aí eu falei, é mesmo, né? Por que ele não faz? Para Deus é a mesma coisa, né? Eu não vou ser meio diferente, não, irmão. Então, assim, né? Falando de dízimos e ofertas, trazei todo, Malaquias 3:10, né? Nós sabemos disso, e vou repetir de novo. Não vou ser louco de mudar nada assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai em mim isto, disse o Senhor dos Exércitos. Se não abrireis as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Né, irmãos? Então, eu sei que eu tenho isso na minha família. A parte do meu pai, em questão de dinheiro, eu perdi parentes por questão de briga financeira. O coração é amarrado no dinheiro. Tem alguns parentes do meu pai que eles são assim. Inclusive, tem um tio meu que esse tempo atrás mandou mensagem para mim que está dando um problema financeiro lá. Eu joguei a palavra no colo dele. Falei bastante de Deus para ele, falei que agora minha vida vai ser um pouco corrida, que eu estou indo para o Rema, que é o estudo da palavra que a igreja ela nos disponibiliza. Então, assim, eu vivo isso hoje e estou crendo. A Maria sempre fala assim, irmão, crê que você vai mudar de horário. Desde que a primeira vez que ela falou isso, eu estou crendo, irmão. E eu vou aposentar, e eu vou crer para horários melhores, para não virar turno mais, para estar no culto direto. Jesus está voltando, né, irmãos? Né? Então, assim... Eu tenho praticado dízimos, ofertas às vezes eu mando muito pouco, eu tenho que melhorar nisso, mas dízimos eu sempre... já falhei, irmãos, já falhei. E pedir perdão toda vez que às vezes eu oro e falo, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito às vezes, mas hoje, graças a Deus, eu tô uma vida nova hoje, com um relacionamento casado, abençoado por Deus, e... Tem que praticar isso aqui, irmão. Dízimos e ofertas é um fundamento, né? E eu estava conversando com o Carlos esses dias, falei, Carlos, que legal, quando você vê a visão ela fluindo, você vê a igreja. Eu saí de uma igreja, irmãos, que se você comparar, né? Ela está lá hoje, graças a Deus o pastor está lá, está pregando a palavra de Deus, amém. Se tiver errado, é Deus que vai resolver com ele, não ninguém. Mas assim, o que eu vejo hoje no Verbo da Vida, eu conheci há uns 4 ou 5 anos, que a primeira vez que eu fui lá no Eliezer, lá em Taubaté, perto do posto, o posto desativado. E graças a Deus hoje eu estou lembrando aqui, é surreal, irmãos. E isso é graças a todos nós, porque a gente está plantando e no reino não se perde, né, irmãos? Você planta, e tem uma parte aqui que fala que você está derramando e tem alguém em cima de você derramando mais ainda, que é o nosso Criador, né? Aquele que nos criou e por isso, pelo motivo pelo qual estamos aqui, amém? Então, os diáconos estão aí, hoje a tecnologia nos ajuda, né?
através dos... Tem o papel, se você quer colocar em nota ou em moeda, mas tem a maquininha lá e tem o Pix, famoso Pix, né? Que aí se você quiser mandar o Pix, hoje é a Aline, né, Aline? Inclusive eu até mandei para ela hoje, mandei o valor para ela lá e amém por isso. Amém, irmãos? Deus abençoe essa oportunidade que Deus tem dado para mim, né? É uma honra muito grande servir ao reino de Deus. E a gente está aqui para o pastor mandar a bola, nós, né, pastor? Domina, né? Você manda a bola aquele que está distraído, pum, não, é melhor não. A gente está aqui para servir ao reino de Deus da melhor maneira possível, amém? Que Ele é um bom pagador, a gente tem aprendido isso aí. Amém? Se coloque de pé, irmãos, uma pequena oração aqui, para agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, desses membros que têm colaborado. Por isso nós temos chegado até aqui hoje, Pai. Muito obrigado mesmo. E cremos no avanço, no crescimento, que o Senhor vai derramar sobre nós. Para aqueles que estão plantando, vai vir muito mais. Porque o diabo pode tirar, mas Deus tem muito mais para nos dar, Pai. Então eu creio, agradeço pela minha vida, pela vida dos irmãos, Pai, que têm colaborado. E vamos continuar colaborando, para que o seu nome seja proclamado até a volta do Senhor Jesus, né, nesta terra, para buscar a tua igreja, Pai. Muito obrigado. Amém. Traga aí, irmão. Eita glória! Deus é bom, né, gente? Fique à vontade, pode se sentar. Só vou dar alguns recados para a gente encerrar. A Maria pediu para eu lembrar vocês, né? Interessante que hoje foi dito sobre família. E hoje o pastor de Campina Grande, o pastor da igreja sede, ele estava no departamento infantil quando a igreja iniciou. Aleluia, né, Maria? Então, a gente, como a Malu disse, né? O futuro da igreja está na mão dos nossos filhos mesmo. E de fato eu não vou nem dizer o futuro, eu já digo que é o presente. Por que eu vou dizer que é o presente? Hoje eu mandei esse texto no grupo dos homens. Aleluia, os homens têm um grupo. Já vi as mulheres, elas já estavam assim, nossa, a gente não tem um grupo. Viu? Olha, aleluia. Não, dos homens, né? Só dos valentes, né? E é interessante como a Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 2, no verso 1 e 2, a Bíblia diz que Davi, ele foi falar com o filho dele, mas não como um rei, mas como um pai. E ele disse para Salomão, seu filho, ele disse lá, 1 Reis, melhor eu ler aqui, né? 2 textos. 1 Reis, capítulo 2, o verso 1 e 2 diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo. Então ele se aproximou agora não como um rei, mas como um pai. Porque ele era rei, tá tudo bem, ele foi ungido para ser rei, mas ele também era pai. E disse assim para o Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E disse para ele: coragem, pois, e ser homem. Ensinando o menino a ser homem. Quantos estão me entendendo? E é tudo que a Malu disse hoje aqui, né? Que a gente gostaria mesmo de privar nossos filhos de muitas coisas, mas tem coisa que é melhor não. E aí eu coloquei isso no grupo dos homens lá hoje. E aí eu fiquei pensando hoje, meditando nessa palavra. Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir para Deus qualquer coisa, ou o que ele quisesse, Salomão não hesitou em pedir sabedoria. Mas você já imaginou por que disso? Se o seu filho tivesse a oportunidade de pedir para Deus hoje o que ele quisesse, eu te garanto que ele iria pedir o que você ensinou para ele que é valioso. Porque ele é criança. A criança está sendo moldada ainda. Olha por que Salomão pediu sabedoria. E aí a gente sabe, ela mesma já disse que a sabedoria trouxe para ele riqueza, glória e várias outras coisas. Provérbios no capítulo 4, no verso 3, diz assim, Salomão escreveu isso. Quando eu era filho, em companhia de meu pai,
Olha só, eu era filho e eu estava na companhia do meu pai. Ele não estava na companhia do rei, mesmo o pai dele sendo rei. Quantos estão entendendo? Ele disse, eu não estava na companhia do rei, eu estava na companhia do meu pai, ele disse. Ele disse, quando eu era pequeno, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E aí o verso 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca e nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. E aí no 7, o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E aí diz, dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Então, imagina uma criança dessa, que cresce aprendendo que a sabedoria vai trazer para ele tudo. E o pai que ensinou, não como um rei, mas como um pai que estava presente. Quando essa criança cresceu e teve a oportunidade, pede o que você quiser, ele diz, rapaz, eu nem vou hesitar. Eu já sei o que eu vou pedir. Não é uma faculdade, não é um PS4, não é uma bicicleta, não é um carro novo. Talvez hoje, se perguntar para as crianças, o que você quer da vida? Deus aparecer para ele, ele vai pedir um carro. Olha que coisa pobre. Amém? Então, olha a importância aí de família, de pai, mãe, de estar junto e... Enfim, glória a Deus por isso, né? Não falei os recados, né? Aleluia. Leila, fica em paz, viu? Não fica apreensiva não, tá? Porque na hora que o Marcelão falou aqui, né? Tô fazendo remo, vai chamar para alguma coisa. A Leila já deu uma olhada assim. Eu quero te garantir pela palavra, em nome de Jesus, como é um lema do rema. Tempo de preparação não é tempo perdido. Quando chegar a vez de cada um aqui, eu quero que você entenda, você vai estar estruturado para aquilo. Não vai ser difícil, não vai ser penoso, mas você vai ter sido treinado, capacitado, potencializado para estar naquele lugar. Amém? Deixa eu falar logo o recado, senão fica pregando de novo, né? Em nome de Jesus, vem. As aulas do Rema ainda estão abertas, amanhã tem aula, aleluia. Eu encorajo você a estar presente, aproveita, viu gente? Tem valido a pena, que tempo maravilhoso. Domingo de manhã, fortalecendo a visão, às 9 da manhã, todo mundo sempre está super convidado. E depois, culto da família, às 18 horas, não falte, convide pessoas, eu sei que a gente vai ter um tempo aqui maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, eu estou empolgado para domingo, estou estudando uns negócios aí, aleluia. E vai ser bem, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Ah, esse aqui é o prato de comida? Meu Deus, deu até uma vontadinha agora, hein, aleluia. Hã? Meu Deus, arroz, feijão e frango, tudo que eu quero. Ai, aleluia. Pode até fritar um zoião por cima aí que está feito, viu? Então, vai embora com uma imagem boa, aleluia, né? Sejam abençoados pela prática da palavra, aproveita e janta e tira um tempo de comunhão, um tempo de qualidade com a sua família, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração. Ah, se você não pegou ainda o seu adesivo aqui, ó, do povo mais feliz da terra, pode pegar com a gente aqui, vai estar ali com os diáconos. E a gente vai fazer um maior também para colar nos carros, tá bom? Fica esperto aí que daqui a pouco vai vir também, eu não sei como é que chama, aqueles copinhos, aqueles negócios, enfim, vai ter novidade aí. Você é do povo mais feliz da terra, aleluia. E essa, não sei o que eu posso dizer assim, né, entre aspas, essa marca vai ser conhecida em todo mundo, em nome de Jesus Cristo. E você vai poder dizer, eu faço parte disso, em nome de Jesus, amém?